esteve mais por dentro disso daí, né? E na década de 50, né, o mercantismo político da caça às bruxas só era mantido os quadrinhos dos Estados Unidos, era um momento oportuno para lançar o terror nacional, né? Tipo aquela coisa, o terror ele estava começando a ser colocado aí no Brasil como algo lucrativo, né? Porque tinha o Dia das Bruxas, o pessoal começava a contar histórias, tinha histórias que o nosso avô contava com o nosso pai, por aí vai, né? E foi a oportunidade que eles viram para começar a lançar o terror nacional. E aí se lança o primeiro artista nesse gênero, né? Das histórias de terror, que foi o Rodolfo Zala. E o interessante é que ele sempre fazia as histórias dele de madrugada, ele nunca trabalhava de dia, né? Acho que ele era jornalista, né? Ele tinha um emprego dele, naturalmente. Mas assim, ele trabalhava de dia, mas ele sempre desenhava de madrugada. Agora, não me pergunto quantas horas por dia ele dormia, porque dizem que vampiro dorme pouco, né? Vai saber. E ele disse que isso daí foi uma tradição nacional, né? Sempre desenhar histórias de terror de madrugada. Ele falou na entrevista o quê? Que você se mantém mais concentrado, de madrugada você não tem tantas interrupções, né? Na realidade eu já fiz isso, né? Eu já desenhei histórias em quadrinhos de madrugada. Meu tempo que eu não era nem casado ainda, eu era mais jovem e realmente é gostoso, sabe? Você escuta só o barulho dos gatos namorando lá fora, você não escuta mais nada. Porque, tipo assim, você vai fazer um quadrinho, tem uma pessoa toda hora, fulano, não sei o que, não sei o que, pá. Aí você perde o fio da meada, fala, onde que eu parei? Entendeu? Não é pra você dirigir um carro na estrada e toda hora o carro fica parando. Você para o carro, tipo um carro velho que você liga, você dá partida, você tem que parar o carro de novo, depois ligar de novo, entendeu? Até o carro pegar novamente. Mas enfim, foi um termo interessante, né? Que ele usou na entrevista e foi o primeiro quadrinista nacional que lançou esse tipo de gênero, né? Aí por volta dos anos 50, né, a gente tem o André Leblanc, que ele inicia uma distribuição de quadrinhos no estilo americano, né? Ele cria no Brasil o Cinecation. Cinecation, que era uma distribuição de quadrinhos aonde começou-se a época das bancas de jornais, né? Os quadrinhos eram distribuídos junto com os jornais nas bancas, não era distribuído em livrarias, né? Infelizmente é uma coisa que hoje em dia já não tem mais, né? Uma vez uma entrevista que o Laerte Coutinho deu, falou que é uma crise que deu das bancas que não resolveu até hoje, né? É aquela coisa, o governo engavetou e deixa pra lá. Enfim, e uma das primeiras revistas que foi lançada nesse estilo, né, da Cinecash foi quem? A Morena Flor. E a gente tem também o artista Lúcio Jaime, né, que com seu trabalho aqui no Brasil ele influenciou novos talentos de desenhistas, né. Que Lúcio Jaime ele começou a lançar alguns quadrinhos e alguns artistas começaram a influenciar nele, né. E quem tem mais para o Brasil também é a Ricantintan, acho que é assim mesmo que fala. Eles compraram os direitos autorais da Disney e foi quando começou a lançar os quadrinhos da Disney, né? Aquela coisa maravilhosa. Eu particularmente, eu até gosto mais, é um dos meus estilos favoritos para ler, né? Quadrinhos Disney, né? Primeiro as Disney, né? Depois tem a Turma da Mônica. Desculpa aí, Maurício. Valeu. Mas... E ela foi lançada na coeditora Hayden, né? Que logo depois foi lançado o que? A editora Abril, que ela mudou o nome. Né? Ela veio de fora, depois ela foi lançada. Se não me engano, foi a massa maior de editoras no Brasil. A editora Abril praticamente lançou 90% das publicações nacionais, entre livros, revistas, enfim, foi um monopólio muito grande, né? E sempre lançou desenhistas nacionais, né? A editora Abril sempre trabalhou com pessoas aqui do Brasil. Começou-se a lançar talentos aqui dentro. E uma coisa interessante nessa época também, como eu falei para você, eles lançaram o lance de terror. Teve um quadrinista chamado Carlos Hétero, né? Que ele começou a trabalhar com quadrinhos para maiores de 18 anos. Enfim, adolescentes e adultos se deliciavam com esse tipo de conteúdo, né? Só que assim, é um quadrinho que ele tem que vender clandestinamente.
ele mesmo publicava, ele mesmo vendia, não tinha aquela coisa dele ter uma parceria com uma editora. As editoras não aceitavam esse tipo de material. Se fosse hoje em dia, meu filho, isso daí você podia fazer à vontade, que não tinha problema nenhum, mas naquele tempo, né, por volta dos anos 50, era uma coisa um pouco complicada. E nesse tempo também a gente conhece dois artistas que a gente conhece bem, né? Um deles eu falei aqui agora de pouco, né? Que é o Maurício de Souza e o Ziraldo. São dois artistas aí que começaram a carreira de quadrinista, né? O Ziraldo conhecido como o Menino Maluquinho, a Turma do Pereira, e o Maurício de Souza aí conhecido com a Turma da Mônica, né? Uma coisa aí que influenciou bastante porque são dois artistas que eles souberam trabalhar a arte a favor do monopólio, ou seja, eles conseguiram fazer com que a arte deles fossem, fossem conhecidas como a galinha dos ovos de ouro, como a turma fala, né? Aí os quadrinhos também influenciou o que? A televisão. E um dos personagens que influenciou a televisão naquele tempo foi o Capitão Sete, que ele virou pioneiro na época, né? Um dos primeiros a ser lançados em histórias em quadrinhos que foi a televisão. E um jornal que foi lançado naquele tempo, no tempo da ditadura, é o jornal Pasquim. Uma pena não ter vivido naquele tempo. Pasquim eu cheguei a ler algumas edições na internet, né? Nem tem edição impressa, nem existe mais hoje em dia. Se algum colecionador tiver alguma edição do Pasquim aí e quiser mandar pra mim, entendeu? Eu agradeço, porque eu gostei muito desse jornal. Ele tinha aquele humor, como assim dizer, aquele humor chulo, seco, grosso, mas que tipo assim, ele mostrava a realidade, que muita coisa o governo não deixava falar, né? Houve muito tempo da censura também, muitos quadrinistas foram presos, né? E revelou, esse jornal foi lançado pelo Jaguar, né? O grande Jaguar, o homem, ó, tá inteirão aí até hoje. Chegar na idade dele, filho, tô agradecendo. Vou ter, chegando na idade dele aí, eu vou ter mais de 70 anos de carreira na arte dos quadrinhos. Mas Deus vai ajudar aí que eu vou chegar assim. E na década de 70, tem uma nova geração de desenhistas que eles começam a aparecer. Tem o Edgar Vasquez, que ele lançou o Rango, tem o Rodival Martins, tem o Mozart Couto, tem muitos outros, né? Que os anos 70 ele já foi um ninho, agora não é nicho, é ninho. Eu gosto de usar umas palavras difíceis aqui de vez em quando. Um ninho de artistas que começou a crescer, já era maior do que nos anos 70, né? Aí foi lançada a revista Balão, né, que ele foi lançado com uma série de fanzines, né? Fanzine é uma revista que você faz de próprio punho, né, bonitinho, não tem interferência de ninguém, você é o autor, você é o editor, você é o revisor, você é o quadrinista, ilustrador, o roteirista, enfim, você faz tudo na revista. A única coisa que você não ganha é o direito, o dinheiro de vendas de distribuição através de, se você colocar alguma loja, né? Você perde uma porcentagem, mas se você mesmo distribuir e vender, aí o seu lucro é 100%. Né? Lançou vários trabalhos, vários artistas que começaram a ser lançados no mercado com fanzines, que foi o Marcati, foi o Lourenço Mutarelli, o João Ney e o Calazan. E vários artistas também procuraram inspirações nas comics, né? E um desses artistas lançou a Dama do Cine Xangai, que foi o Guilherme Almeida. O Guilherme Almeida Prado, vamos falar o nome do artista inteiro, né? Guilherme Almeida Prado. Ele tinha bastante clima de suspense nos quadrinhos dele, né? O quadrinho dele era uma coisa assim que fazia você ler do começo ao fim, que nem aquele filme que você assiste na frente da televisão, te prende, tipo, se você tiver com vontade de ir no banheiro, você segura até o filme acabar. Mas enfim, ele também foi lançado com a ajuda do Hector Gomes Valesco, né? Teve uma parceria aí com o Guilherme. E nós também tivemos o nosso lançamento mangá no Brasil. Não é um mangá igual do Japão, né?
É um estilo mangá, por quê? Porque era um estilo que ele era feito da esquerda para a direita, era mais quadrinhos do que texto, né? E ele foi lançado pelo Claudio Setro. Ele sempre trabalhou com esse estilo próprio do mangá dele, né? E também a gente teve nesse tempo o Edson Portela. Mas o Edson Portela ele trabalhava mais na parte de ficção e erotismo, né? Os quadrinhos dele tinham mais essa coisa, né? De colocar uma pitada de erotismo junto com histórias de ficção que ele mesmo criava. Mas teve muitos artistas aí que infelizmente deixaram o nosso país, né, para trabalhar fora, né? Foram para a Europa, né? Teve o Alan Bros, né, o Miguel Paiva e teve o Sérgio Macedo. Todos eles picaram a mula daqui e foram trabalhar lá. Teve também o João de Almeida. Só que esse João de Almeida ele lançou quadrinhos brasileiros lá fora. Agora, Estados Unidos, isso. Ele. Ah não, Portugal, perdão. Tô sendo corrigido aqui. Ele foi lançado em Portugal e esse João de Oliveira ele lançou o personagem cangaceiro Lancelote, né, na década de 80, que foi muito aplaudido aqui no Brasil na época. E na década de 80 alguns quadrinistas também eles estavam procurando um lugar no mercado, né? Porque as opções do leitor começou a se diversificar, como eu falei desde o começo do filme, começou do filme, do vídeo, né? Começou com quadrinhos censurados, começou com quadrinhos cômicos, depois foi para terror, foi para, enfim. Então o leitor ele sempre se diversificava nessa parte, né? Aí do sucesso que teve, né, a editorial dos quadrinhos, né, tinha criado a revista Balão, né, e depois mudou o nome para Circo, né, essa revista aí muita gente, muito quadrinista aí da velha guarda vai conhecer. Ele lançou bastante artista, né, teve e começou a aumentar muito o interesse do leitor. Essa revista Circo vendeu pra caramba. Eu tive algumas edições da revista Circo, né, infelizmente minha mãe acabou jogando fora, né? Porque achava que o conteúdo não era para criança, mas enfim. Aí no caminho do humor começou a lançar bastante artista, né? Nesse tempo começou a lançar o Glauco, né? Que ele fazia o Geraldão, Chiclete com Banana, que era feito pelo Angeli, os Piratas do Tietê, que era feito pelo Laerte Coutinho, né? A gente tem aí os pais do quadrinho conhecido nesse estilo. Artistas que já estavam na estrada há bastante tempo, né? Eles estavam lá trabalhando, são pessoas que fizeram-se por si mesmas, né? E eles lançaram, né, nessa revista um tipo de humor que já era conhecido na época do Pasquim, né? Mas eles diversificaram, colocaram uma coisa mais viva ali dentro. E teve alguns personagens interessantes que começou a ser lançado, né? O Glauco lançou o Geraldão, né? O Escrotinho, o Rebordose e o Bob Guspe foi lançado pelo Angeli. E teve também como é que chama? O Fernando Gonzalez, que criou o Nickel Náusea, né? Que foi um rato lá que ele era meio revoltado pela condição de ser rato. É um quadrinho que eu gostava muito de ler nos jornais da Folha do Estado de São Paulo. E nesse tempo foi lançada uma revista nos anos 80 chamada Los Três Amigos, né? Foi lançado pelos três, né? Pelo Angeli, pelo Glauco e pelo Laerte, né? Eles fizeram uma parceria, né? Para fazer uma coisa mais parceira. E teve a última Bienal dos Quadrinhos também, que lançou uma coisa interessante, que foi lançada pelo Rogério Vilela, onde esses talentos eles foram mostrando cada vez mais a ênfase daquilo que eles precisavam lançar, né? E hoje em dia a gente tem bastante coisa nesse contexto. Bem, gente, esse aí é o primeiro vídeo do canal, né? Eu queria trazer para vocês um pouco da história, um pouco do que é conhecido nessa arte, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né?
deixa um like aí para ajudar a gente. Se inscreve aí no canal, que logo logo a gente vai estar trazendo bastante coisa interessante aí no canal. Assim espero. Eita, nós. Barulho de moto acaba com a gente. Mas enfim. Aí, tenha um bom dia para todos, né? Valeu.